O presidente da Assembleia de Deus, Abreu e Lima, pastor Roberto José dos Santos, recebeu da Câmara do Recife a Medalha do Mérito José Mariano, uma homenagem proposta pela vereadora Michele Collins. Amigos, familiares e autoridades de todo o estado vieram à Câmara do Recife prestigiar a reunião solene em homenagem ao pastor Roberto José dos Santos. Uma manhã repleta de música e emoção. Oh, Pai, e mesmo se eu fracassar, eu sei que me amas, por isso não vou desistir, eu vou até o fim, meu Pai. Roberto José dos Santos é natural de Surubim, agreste de Pernambuco. Preside desde 2004 a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Reconhecido em todo o estado pelas obras sociais e de evangelização, não é a primeira vez que recebe uma homenagem da Câmara. Em 2007, ganhou o título de cidadão do Recife. A solene para a entrega da Medalha do Mérito foi conduzida pelo presidente da casa, Eduardo Marques. Ele formou a mesa composta pela autora do projeto, Michele Collins, a esposa do homenageado, Iraci Soares dos Santos, o pastor Edi Moraes e José Francisco Neto, representando o governo do estado. Na tribuna, Michele Collins discorreu sobre a formação e a atuação social e religiosa do pastor Roberto, que coordena mais de 200 mil evangélicos em Pernambuco. Recentemente, o homenageado foi reeleito para representar a nossa região na Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. Como quarto secretário, é ainda vice-presidente da União dos Ministros do Nordeste do Brasil. Ressalta-se ainda o importante trabalho social que vem sendo capitaneado por ele, a exemplo do Centro de Desenvolvimento Integral Neuza Rodrigues e do Centro de Desenvolvimento Integral Estrela de Betel, que assistem a mais de 1.000 crianças em convênio com a Compassion Internacional. É importante registrar que a Assembleia de Deus também é responsável pelo abrigo de idosos, que acolhe dezenas de idosos de internos, e pela Faculdade Teológica da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, a FATEADAL, uma instituição de ensino que proporciona à sociedade o acesso ao conhecimento bíblico e teológico de acordo com os preceitos que norteiam a ética cristã. A vereadora destacou a alegria de prestar uma homenagem a um idealista e lutador audaz. Quis o destino que esse admirador, estudioso e propagador da palavra de Deus viesse a receber uma das honrarias mais importantes desse poder, a qual, nesta hora, pelos seus representantes e pela gente que o elegeu, num gesto simbólico, eu gostaria de agradecer todos os vereadores dessa casa que, por unanimidade, consagraram o nome do pastor Roberto José a esta homenagem, e estende-lhe as mãos e diz: receba essa distinção, de que há muito você faz jus, pelo devotamento a Deus e pelo amor à palavra de Deus. Parabéns pela obra missionária que o senhor realiza em Recife, em Pernambuco, no Brasil e no mundo, onde o campo missionário da Igreja Assembleia de Deus tem se estendido por toda a terra. Como diz a palavra de Deus, não só em Jerusalém, Samaria, mas o Senhor tem alcançado, pastor, os confins da terra. E isso muito dignifica a sua obra, e isso muito nos orgulha de poder estar ao seu lado, que abriu mão e cumpriu a palavra de Deus e cumpre a palavra de Deus, não só orando, doando, mas indo aos campos missionários. E, recentemente, ele fez algo que realmente, eu creio que, como diz ele, foi o meu Isaac. Ele enviou a própria filha dele para a obra missionária, está lá do outro lado do mundo, dando frutos literalmente, porque ela já vai ter mais um bebê agora lá do outro lado do mundo.
e a obra de Deus vem se espalhando. Então, o pastor Roberto José dos Santos, ele não mede esforços para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Em seguida, Michele Collins entregou ao pastor a maior comenda do Legislativo Municipal, a Medalha do Mérito José Mariano. A história do humanista, abolicionista e patrono da Câmara do Recife, José Mariano Carneiro da Cunha, foi lembrada pelo homenageado em sua fala na tribuna. O pastor destacou as lutas sociais e a trajetória política de José Mariano. No dia 8 de agosto de 1850, nasce José Mariano Carneiro da Cunha, na Casa Grande do Engenho Caxangá, distrito de Ribeirão, na época pertencente ao município de Gamileira. O ambiente de engenhos e canaviais, bem como a estrutura das casas grandes e das senzalas, em muito o influenciaram. Vem morar no Recife, ingressa na Faculdade de Direito e se forma em 1870, na mesma turma de Joaquim Nabuco. Nesse contexto, além disso, trava conhecimento com Rui Barbosa e se identifica logo com o movimento abolicionista que se alastra entre as camadas populares e meios intelectuais e políticos. Ele passa a colaborar, então, em jornais, revistas e várias agremiações. No Recife, José Mariano funda o jornal A Província, defendendo acirradamente a libertação dos escravos e muito influenciando a opinião pública. O primeiro número do jornal sai no dia 6 de setembro de 1872, cerca de um ano depois de assinada a Lei do Ventre Livre, a Lei do Rio Branco. Assim como Joaquim Nabuco, Barros Sobrinho, João Ramos, Alfredo Pinto, Vailante da Câmara, Vicente do Café e Leão do Porto, José Mariano era membro da associação emancipatória chamada Clube do Cupim, fundada em 8 de outubro de 1884, que alforriava, defendia e protegia os escravos. Disse um poeta em relação a um valoroso obreiro: no sul ou no Brasil por onde medra, do puro cristianismo o pensamento, ninguém o esculpirá em bronze ou pedra, ele foi o seu próprio monumento. Podemos parafrasear essa poesia mais recente, mostrando que a vida e os ideais de José Mariano fazem dele um monumento humano histórico. Para que sua memória fosse sempre lembrada e honrada, foram feitas algumas homenagens. Primeiro, uma estátua no Poço da Panela. Às margens do rio Capibaribe, no centro do Recife, foi erigido o Cais José Mariano. Em 1940, a Câmara de Vereadores do Recife recebeu o nome Casa de José Mariano. Seus contemporâneos, contudo, sempre desejaram que ele fosse lembrado como um excelente orador popular, um grande abolicionista e republicano, e principalmente um pernambucano que deu tudo de si ao próximo e à pátria. Receber esta medalha é sentir-se compartilhando de ideais de lutas civis e sociais de nossa gente. É poder imiscuir-se em uma história que remonta lutas libertárias de um povo. Carecemos de lideranças assim em nosso tempo. Ele encerrou a fala agradecendo aos amigos e a Deus. Agradeço a Deus por esta honra a mim delegada, porque tudo isso que tem acontecido aqui é por bondade e misericórdia do Senhor. Estava ali sentado há pouco, ouvindo o hino, e me lembrando que em 1982 eu estava vindo de Surubim para esta cidade, estudar na Universidade Federal Rural, e depois ainda estudei na Católica e terminei o curso de Direito aqui na Federal, no 13 de maio. E eu, pensando e lembrando comigo, me emocionava ali. Um menino com 16 anos em cima de um caminhão, com uma maletinha pequena, trazia toda a sua mudança, tudo o que tinha estava dentro daquela maleta pequena. Hoje, 30 e tantos anos depois, estou eu aqui
a este microfone, sendo honrado pelos senhores, sendo honrado pela igreja. Se isso não for coisa de Deus, eu não sei o que é. Se isso não é direção e caminho traçado por Deus, eu não sei mais o que é. De maneira que toda honra, toda glória, todo louvor seja para aquele que não somente está fazendo isso comigo aqui, mas que me deu o direito de entrar um dia na Cidade Santa pelas portas. Que Deus abençoe a todos. O presidente Eduardo Marques encerrou a reunião solene parabenizando a autora da proposição, Michelle Collins, e o homenageado. Parabenizar em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, de todo o povo recifense, de todos os funcionários da Casa de José Mariano. Quero parabenizar o pastor Roberto José dos Santos pelos relevantes serviços prestados ao povo recifense, né? Com todos os serviços sociais espalhados por nossa cidade. Parabéns, pastor. O senhor é digno de todos os nossos aplausos, digno dessa homenagem tão importante da Câmara Municipal do Recife. A medalha do mérito José Mariano é a medalha mais importante da nossa cidade. Parabéns. E eu tenho a honra, mais uma vez, de presidir uma sessão solene em homenagem ao pastor Roberto José dos Santos. Há alguns anos, ele foi feito aqui cidadão da cidade do Recife, e eu tive a honra de ser o presidente daquela sessão solene. E hoje, através da vereadora Michelle Collins, tenho tido mais uma vez essa alegria, pastor, e não posso de maneira nenhuma deixar de ler alguns dos versículos mais lindos da palavra de Deus, e tenho certeza que faz parte da sua vida, faz parte da vida de todos aqueles que andam com o Senhor, de todos os missionários, obreiros, todos que fazem parte da sua igreja. E diz a palavra de Deus lá no Salmo 1, feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais, e tudo o que empreende prospera. Isso é Vossa Excelência, com toda a misericórdia de Deus. Sei que estás no controle de tudo no firmamento. Sei que nada acontece se não for teu querer.